Olá pessoal, tudo bem? A gente está dando início a mais uma aula, um vídeo introdutório, na verdade, nesse nosso estudo sobre os livros do Antigo Testamento. Lembrando sempre você que a nossa intenção e nosso objetivo com esses vídeos que nós estamos fazendo é que isso funcione como uma introdução para orientar e trazer mais direcionamento para a sua leitura no livro, tá bom? Isso não substitui o seu estudo particular do livro, pelo contrário, isso é um guia, é uma orientação, são algumas diretrizes para facilitar e tornar mais interessante a sua leitura sobre o livro, tá bom? E hoje, como você já viu, nós estamos falando sobre o livro de Samuel. Deus que protege, abençoa e avalia. E aí nós temos uma imagem retratando o momento em que Eli está ouvindo de Samuel quais são os planos de Deus ou qual é o julgamento de Deus por conta dos seus filhos e da situação em que Israel estava vivendo naquele momento. Não é? A história bem conhecida do jovem menino que foi dedicado ao Senhor, Samuel, aquele que se tornaria um homem tão importante na história de Israel como foi Moisés, por exemplo, um homem responsável pelo estabelecimento da monarquia em Israel. Então vamos lá. Primeiro as informações iniciais, aquelas que a gente começa com elas para dar uma noção mais geral sobre o livro. Por que dois livros em um só? Importante você saber que, embora na nossa Bíblia você encontre esses dois livros, de primeira e segunda Samuel, esses livros foram escritos como um só, tá bom? Então, até a fabricação ou a, até a publicação, vamos dizer assim, da Septuaginta e posteriormente da Vulgata, esses livros estavam unidos em um só. Então a Septuaginta os separou em dois. A Jerônimo, quando estava fazendo a sua edição da Vulgata, manteve essa separação e isso se manteve assim até os nossos dias, tá bom? Mas você vai perceber como que, especialmente quando você passa de 1º para 2º Samuel, você passa sem notar que terminou-se um livro e começou-se outro, ou seja, trata-se de um livro só e por isso que a gente está fazendo um vídeo só para falar sobre eles, tá bom? Senão a gente ficaria dando algumas informações de modo bem redundante, tá? Então é por isso que nós temos 1º e 2º Samuel nesse nosso estudo aqui, a primeira vez, não é desde que a gente começou em Gênesis, primeira vez que a gente se depara com a 1º e 2º, essa divisão em dois, que também vai acontecer em Reis e em Crônicas. Quem escreveu esses livros? Quem é o autor desses livros? E assim como foi em Juízes, a melhor resposta para nós aqui é nós não sabemos. A gente tem algumas indicações, tem algumas suposições. Nós sabemos de modo bem claro que quem escreveu esses livros tinha acesso a outros documentos, documentos reais, documentos que faziam parte daquilo que era guardado nos palácios, possivelmente. Então, era uma pessoa que tinha acesso a determinadas informações. Nós sabemos também, especialmente por uma referência em 1 Samuel 27, versículo de número 6, em que é usada ali a expressão naquele dia Aquis deu-lhe Ziglag, por isso Ziglag pertence aos reis de Judá até os dias de hoje. Essa expressão, os reis de Judá, mostra pra gente que o reino já estava dividido naquele tempo, ou seja, quem está escrevendo esse livro está depois do reinado de Salomão e a gente tem essas dicas para dizerem pra gente, tá bom? Mas não sabemos. Sabemos que não foi Samuel, inclusive porque quando você estiver lendo, você vai perceber que Samuel morre em 1 Samuel ainda, não é? Logo um pouco antes do fim de 1 Samuel, o profeta Samuel já morreu e o livro continua levando o seu nome, o que mostra a importância desse homem para esse momento da história de Israel. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, tá bom? Mas, de novo, a melhor resposta é não sabemos, trata-se de um livro anônimo. Quando estes livros foram escritos, eu dei um spoiler aqui na resposta anterior, não é? A gente tem esse tipo de impressão de algo pós-divisão do reino. Então, o reino se divide depois de Salomão, então a gente sabe que foi alguém depois dessa época, mas a gente não tem maiores informações de quando, tá bom? Possivelmente alguém que quis reunir essas informações todas sobre a história de Samuel, Davi e Saul, mas a gente não tem uma data para cravar quando foram escritos esses livros.
Qual que é o objetivo do autor escrever Samuel? Isso nós temos. O objetivo é bem claro, é bem nítido. É mostrar como foi o estabelecimento da monarquia em Israel. Ou seja, Israel está saindo de um período que nós estudamos no livro anterior de Juízes. Passou-se a fase dos patriarcas, em que líderes comandavam Israel, e aí entrou-se na fase de juízes, em que homens eram levantados em ambientes diferentes para liderar a nação, para libertar a nação, e agora nós entramos na fase da monarquia. Agora existe um grande debate nessa nova fase, no estabelecimento dessa nova fase, e aí o livro de Samuel quer ajudar a gente a entender, afinal de contas, como isso se deu. Como, não apenas historicamente como as coisas aconteceram, mas como é que se estabeleceu a monarquia em Israel, como que Israel começou a ter reis e quais são os parâmetros que deveriam nortear essa nova realidade do povo. Próxima questão ali para a gente entender em qual situação que esse livro foi escrito. Justamente a situação que ele abrange é após o período dos juízes. Samuel é considerado o último juiz. Então ele é o último juiz e ele é aquele que vai ser responsável pelo estabelecimento da monarquia, porque ele vai ungir os 2 primeiros reis, e mais do que simplesmente ser o profeta que vai fazer um ritual sobre Saul e sobre Davi, ele é o homem responsável por ajudar o povo a entender como essa nova realidade de monarquia deveria ser vivida entre eles, tá bom? Então é esse período pré-monarquia e após o período dos juízes, é o período que abrange as histórias que nós encontramos nesse livro, tá bom? Vou falar um pouquinho sobre isso aqui, deixa eu ampliar um pouco para você ter uma noção melhor do que a gente tinha no slide anterior. O pessoal sempre me pede às vezes para conseguir copiar. Não tá indo, hein, gente? Vou voltar aqui, ó. Aí. Informações essenciais. Então, isso que a gente já tinha comentado, né? Só para caso alguém queira copiar, você pode pausar o vídeo aí e vai encontrar, tá bom? E pode copiar aquilo que você quiser. Queria falar um pouquinho sobre isso aqui, então. Monarquia e teocracia em Israel. O que é monarquia, gente? Monarquia é esse sistema de governo em que uma pessoa governa sobre uma nação e ela faz isso como um soberano. O que significa? Ela não depende de um parlamento, ela não depende de um congresso, ela não depende de um senado. Ela é a autoridade naquele país. É claro que, sendo um rei sábio, ele vai se cercar de conselheiros, ele vai ter as suas pessoas de confiança, ele vai precisar ter pessoas de influência no seu reino, mas essencialmente na monarquia uma pessoa governa, tá bom? E essa pessoa governa durante toda a sua vida e quando ela morre a sucessão é familiar, ou seja, é o seu filho mais velho que vai dar uma continuidade naquilo que ela estava fazendo. Por essa razão é que a monarquia se torna também um período de muitas guerras, muitos golpes, muitas tentativas de derrubar as pessoas que estão no poder, porque especialmente quando um rei não traz a prosperidade para sua terra, ninguém quer esperar 70 anos até que ele morra e para daí vir o filho dele, você não sabe se o filho vai ser melhor ou pior do que ele. Então por isso que sempre que nós temos estabelecimento de monarquia, a gente tem também essas guerras todas acompanhando. Isso vai ficar bem nítido para a gente, especialmente na sequência do livro de reis, de crônicas também, sobre os reis do reino dividido, tá bom? Mas isso é monarquia. Isso a gente sabe. Agora, o que é uma teocracia? Quando a gente fala em teocracia, nós estamos falando em um sistema de governo em que o líder não é um homem, como é na monarquia, não é o próprio povo decidindo, como é na democracia, mas é o próprio Deus, sendo o líder sobre a nação. E Israel é uma teocracia. Pelo menos Israel precisa ser uma teocracia. Por quê? Israel é o povo do Senhor. Israel foi inventado pelo Senhor, foi Deus quem chamou Abraão lá atrás e falou: Abraão, eu vou fazer de você uma nação, e é Deus quem não apenas
criou e deixou a coisa acontecer, mas Deus quem veio acompanhando essa nação, momento após momento, pessoa após pessoa, líder após líder, foi com eles para o Egito, sai com eles para o deserto. Então, de fato, Deus é o grande líder da nação de Israel e é por isso que Israel é uma teocracia. Agora, a questão que se impõe para a gente aqui é o seguinte: ao começar uma monarquia, Israel está deixando a teocracia? Ao começar a ter reis, Israel está deixando de ter a liderança do Senhor? A gente tem essa frase logo no início, quando o povo se dirige para Samuel e fala para Samuel: dá-nos um rei. E a pergunta para a gente é: nós temos aí um problema quando o povo pede um rei? Eu diria que a princípio não, tá bom? Especialmente porque, se você lembrar bem, desde Deuteronômio, Moisés já está falando que em determinado momento o povo terá reis sobre eles. Então, não é o problema não está no fato de Israel ter um rei. É possível que a teocracia aconteça junto com a monarquia no seguinte sentido: Deus é o grande líder da nação, Deus é o grande rei da nação. Gideão ou Jefité, não lembro agora qual dos dois, mas lembra o povo a respeito disso. Deus é o grande rei de Israel e Deus fala com o profeta. Deus fala com o homem separado por ele para liderar e para orientar os caminhos espirituais e morais que o povo deve conduzir. O profeta passa então a ter um papel muito próximo junto ao rei. E o rei é aquele que legisla, é aquele que direciona e é aquele que orienta um povo. Mas perceba que aqui o rei, ele está debaixo da orientação de Deus. Ele é um instrumento de Deus para conduzir o povo de acordo com o objetivo do seu rei maior, que é Deus. Então o problema não é o povo ter pedido um rei para Samuel. O problema não é eles desejarem a monarquia, porque é possível que a monarquia exista junto ou sendo um instrumento da teocracia. Qual que é o grande problema? O problema é que quando isso aconteceu, quando o povo dirigiu-se para Samuel e falou: dá-nos um rei, o povo disse para Samuel que eles queriam um rei porque eles não queriam os filhos de Samuel, que eram corruptos e que eram imorais, então eles não queriam esses homens governando sobre eles, mas eles queriam um rei como as outras nações. E é aqui que mora o problema. Ou seja, Israel não estava pedindo um rei para que esse rei fosse instrumento do Senhor. Israel estava olhando para as nações em volta e desejando ter um rei como as nações também tinham. E aí aqui sim nós temos um problema. Aqui Israel está demonstrando que a verdadeira intenção deles não era encontrar um homem que fosse um instrumento do Senhor, mas era encontrar um homem que fosse demonstração de poder, que fosse demonstração de riqueza, de prosperidade, que liderasse a nação, trazendo para si essa grande imagem de um grande monarca, de um monarca poderoso. Então é aqui que mora o real problema, quando o povo pede um rei, mas não para que ele seja instrumento do Senhor, e sim comparando com aquilo que as outras nações também têm. Qual é a questão que nós temos então do profeta e do rei? Que é algo importante para a gente observar. Quando nós pensamos nessa monarquia funcionando a serviço da teocracia, então, como eu disse, você vai ter Deus liderando como grande rei da nação. Deus então fala para o seu profeta. O profeta é aquele que abre a boca para dizer: assim diz o Senhor, e que traz as palavras do Senhor. Então o profeta é um homem que fala como um porta-voz de Deus, e o profeta é aquele que orienta o rei. Então perceba que nesse modelo de uma monarquia que está alinhada com uma teocracia, o rei ele responde ao profeta. Não hierarquicamente, mas no sentido de que o profeta é um instrumento de Deus para passar para o rei as informações sobre como o rei deve ser um instrumento de Deus. Tanto é que, olha só que interessante, 1 e 2 Samuel contam pra gente a história de 3 personagens. São 3 homens que ocupam a narrativa de modo central: Samuel, o profeta, Saul, o primeiro rei, e Davi, o segundo rei. Então, se o objetivo desse livro fosse mostrar pra gente sobre a história de Davi ou sobre a história de Saul, seria interessante que o autor começasse contando do nascimento de Davi ou do nascimento de Saul, mas ele não faz isso.
ele começa o livro contando pra gente sobre o nascimento de Samuel. Por que Samuel? Porque Samuel é o homem importante aqui. Samuel é o profeta de Deus. Samuel é o homem escolhido por Deus para ser o líder espiritual da nação e é ele quem unge os reis. E como eu já disse anteriormente, Samuel ungir é mais do que um ritual, é mais do que simplesmente ser o homem simbólico que vai fazer uma oração na posse do rei ou algo do tipo. Não, significa que ele está dizendo, apresentando para o povo qual é o rei e para Deus, dizendo que diante de Deus este homem será o responsável por governar a nação. Então, perceba a proeminência de Samuel diante dos reis nesse próprio livro, ou seja, eles poderiam ter reis, eles deveriam inclusive ter reis, desde que esses reis fossem submetidos ao Senhor. E aqui pra gente o papel que o profeta exerce seria algo completamente diferente do que Saul, por exemplo, entendeu, e a gente vai ver um pouquinho sobre isso logo mais. Continuando então, a gente percebe o seguinte: note a designação de Saul em 3 momentos. Existem 3 instantes no livro de Samuel que a gente percebe Saul sendo feito rei, tá bom? Quais momentos são esses? Primeiro, um momento particular. Saul é chamado pelo próprio Samuel em um direcionamento divino. Deus está ajudando Samuel a perceber que Saul é o homem que ele deve ungir como rei, e Saul avisa Samuel, Saul diz para Samuel que Samuel será o rei de Israel. Mas ele não assume um trono logo em seguida. Ele volta para sua casa e então aquele povo que havia dito para o profeta: nós queremos um rei, queremos que você unja rei sobre nós. Então Samuel volta a reunir todas as lideranças de Israel e Samuel vai tirando sorte para mostrar de qual família vai sair, e a sorte cai justamente sobre a família de Saul. Mas Saul ainda não é ungido rei, ele volta para casa e simplesmente ele volta a exercer os seus negócios, a fazer as ocupações que ele tinha feito antes. O terceiro evento é quando, por fim, eu só falei uma bobeira aqui, tá bom? Quando eu falei que foi tirado sorte, ele ainda não foi ungido como rei. Ele foi sim ungido como rei, isso está no capítulo 10, tá? De 1 Samuel. Mas ele não assumiu como rei, tá? Por fim, existe uma libertação da cidade de Jabes. O amonita Naá avança contra a cidade que está em Gileade e Saul se levanta para defender aquela cidade. Então, após essa vitória de Saul, aí sim, Saul é aclamado pelo povo como rei. Então, perceba que ele poderia, talvez no primeiro momento em que o profeta indicou que ele seria o rei, ele poderia já assumir o trono, mas a grande questão é, não há um trono a ser assumido. E lembra aquilo que a gente falou em Juízes? Não existe uma unidade entre o povo de Israel. São tribos co-irmãs que se ajudam, que se aliam, mas não é um povo estabelecido no sentido único, ou seja, que responde como uma nação única e que há um trono vazio que é só Saul chegar e ocupar. Por isso que a proclamação de Saul como rei, ela leva esse tempo e ela ocupa esses 3 eventos. Logo na sequência, nós temos então a rejeição de Saul. Logo na sequência mesmo, tá bom? Você vai perceber isso quando a gente mostrar a divisão do livro, mas a rejeição de Saul também acontece em 3 momentos. Primeiro momento, quando ele decide ele mesmo oferecer o sacrifício, função que era do profeta exercer, e observa aquilo ali que a gente falou no capítulo 2, que Saul então não está entendendo esse papel do profeta e o papel do rei. Ele quer ele mesmo fazer aquilo, ele quer ele mesmo tomar a situação toda sob o seu controle, ele quer ser um rei como as nações em volta têm reis também, ou seja, da mesma forma que os outros reis também agem. Segundo momento da rejeição de Saul é uma série de eventos que mostram que Saul é um homem de caráter fraco, não no sentido talvez moral, como foi com Davi e o problema que Davi teve do seu adultério, mas uma fraqueza de caráter mesmo. Saul se mostra um homem reprovável em seu caráter, e isso reflete inclusive na forma como ele entende as instruções para a batalha que o Senhor o havia chamado. E terceiro e o mais famoso evento que marca a rejeição de Saul é quando, depois da vitória dos amalequitas, ele se recusa a obedecer às instruções do Senhor, ele preserva boa parte dos animais, ele preserva também o próprio rei Agag, e ali é dito pra gente que Saul falha, não é? E
a reprovação do profeta, dizendo para ele de uma forma que vai se tornar algo que vai se tornar cunhado e famoso na história bíblica, de que o Senhor prefere a obediência do que o sacrifício. Então, nesse momento, Saul é rejeitado como rei, e a partir daí Davi então é a pessoa que vai ser indicada para ocupar o trono em Israel. Qual que é a diferença entre Saul e entre Davi? Se Saul então é um homem que tem um caráter reprovado, e Davi também vai ter os seus momentos em que ele peca, e nós sabemos bem disso. A diferença é que quando Saul é advertido pelo profeta, ele racionaliza, ele tenta encontrar justificativas para o seu erro, e Davi não. Quando Davi é apontado como culpado, Davi reconhece, Davi pede perdão ao Senhor pelo seu erro. Então aqui está a diferença entre um homem que caminha com o Senhor, conhecido como amigo de Deus, como Davi, e um homem que usa as coisas de Deus para seu benefício, como Saul, tá bom? Muito bem, vamos dar uma olhadinha. Eu sempre esqueço, né, gente? Deixa eu voltar aqui para vocês darem uma olhada um pouquinho melhor nessas questões que a gente apontou. E aí a gente pode continuar então observando a estrutura que eu vou separar entre a estrutura primeiro de 1 Samuel e depois de 2 Samuel, tá bom? Mais uma vez lembrando aqui, gente, tem vários jeitos de você organizar a estrutura de um livro. Em alguns deles é bem nítido, em outros não. Essa é apenas uma sugestão de como você pode entender o esqueleto do livro, e isso de você entender o esqueleto ajuda a você orientar melhor a sua leitura, tá bom? Primeiro, do capítulo 1 até o capítulo de número 3, nós temos o nascimento de Samuel, narrativas envolvendo Ana, Eucana, Penina, o próprio profeta, o próprio sacerdote Eli, e o nascimento dessa criança que a gente conhece bem a história, não é, que vem de uma mãe estéril que não poderia ter filhos, mas miraculosamente o Senhor permite que ela tenha Samuel. Daí o nome, não é, Samuel, que significa eu pedi ao Senhor. E esse homem essa criança, aliás, é entregue de volta ao Senhor para trabalhar no serviço no templo, e ele se torna ali um homem que vai crescendo aos olhos do Senhor e diante do povo também, tendo cada vez mais reconhecido o seu papel de líder naquela nação. Capítulo 4 ao capítulo 7, a gente encontra um evento envolvendo os filisteus que parece um tanto quanto aleatório, parece que não faz tanto sentido, não tem tanta importância, mas tem muita importância porque ele trata a respeito da arca, e é um momento importante para ilustrar para a gente o que está acontecendo com relação ao entendimento sobre a presença do Senhor. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas a arca é capturada pelos filisteus, e isso traz uma série de problemas para Israel, não é? Os 2 filhos de Eli morrem nessa batalha. Quando Eli fica sabendo que a arca foi levada, ele cai e ele morre também. Um neto dele está nascendo naquele momento, e esse neto recebe o nome de Icabode, porque é dito foi-se a glória do Senhor. Foi-se a glória no sentido de foi-se a presença do Senhor, foi-se a proteção que o Senhor nos trazia, e o povo de Israel demonstra assim que eles estavam percebendo e interpretando a presença do Senhor de modo muito mais mítico, talvez, de modo muito mais ritualístico, porque eles queriam a presença do Senhor, mas eles não percebiam que moralmente a nação estava afastada do Senhor há muito tempo. Então, você já tem todas aquelas coisas acontecendo com os filhos de Eli, por exemplo, não é? E é somente quando a arca sai que o povo se desespera. Porém, a arca volta, porque os filisteus também vão precisar entender que eles não podem controlar o Senhor, eles não podem controlar Deus da mesma forma que eles fazem com os outros deuses, e assim a arca é restituída para Israel. A partir daí começa então para a gente o estabelecimento da monarquia. Capítulo de número 8 até o capítulo de número 12 tratam especialmente como que Saul será aclamado como rei, como que Samuel vai lidar com ele para
para possibilitar e preparar esse homem para ser o rei de Israel, tanto naqueles eventos, naqueles 3 eventos que eu já citei, sendo os marcos da inauguração do reinado de Saul, como também nas declarações de Samuel ao povo sobre quais são os direitos e os deveres que o rei deveria ter em Israel. Capítulo 13 ao 15, logo na sequência, já mostra os fracassos do reinado de Saul. É aqui que estão também aqueles 3 eventos que mostram os problemas que Saul foi tendo e a manifestação do seu caráter e da sua desobediência. Então percebe que logo no início o primeiro rei já foi estabelecido e ele já mostra os sinais de fracasso e de como que ele não vai ter condições de continuar naquilo que ele deveria estar fazendo. A partir daí, quase que a metade do livro, a metade final, ela mostra então a rejeição de Saul e a ascensão de Davi. Do mesmo jeito que Saul não foi aclamado e imediatamente começou a exercer o seu reinado, também não foi assim com Davi. Então, toda a segunda metade do livro de Samuel vai demonstrar esses momentos e esses passos em que Samuel mostra que Davi já foi ungido como rei, Davi já foi preparado para ser o rei sobre Israel, mas Saul ainda é o rei. Davi respeita isso e por isso se torna um período um certo intervalo, vamos dizer assim, em que está intercalado Saul ainda no poder, mas Davi já sendo o homem que Deus declarou que será o responsável por governar a nação dali por diante. Como que é então a estrutura de 2 Samuel? Como eu falei, quando você estiver fazendo a sua leitura, percebe que é ininterrupto. Se você terminar o último versículo de 1 Samuel e o primeiro de 2, você vai continuar uma leitura normal, tá bom? Você não vai perceber essa divisão natural no livro. Então, 2 Samuel começa contando pra gente sobre o reinado de Davi. Aí sim, Davi se torna rei após a morte de Saul. Ele se torna rei primeiro sobre Judá e depois sobre todo Israel, tá? Cuidado aqui para você não perceber e não confundir, achando que Judá e Israel, a gente está se referindo ao reino de Judá e ao reino de Israel, 2 tribos do sul e 10 tribos do norte. Porque não é isso, tá bom? Aqui a gente ainda tem o reino unificado, ainda não tem essa divisão entre reino do sul e reino do norte, porém Davi foi reconhecido como rei primeiro em Judá e depois todo Israel reconheceu ele como rei também, porque não foi simples a transição depois da morte de Saul. Tem outros personagens envolvidos aí também, mas do capítulo 1 ao capítulo 4 explicando pra gente essa designação de Davi ou a posse de Davi como rei sobre Israel. Capítulo 5 ao capítulo de número 6 começa a mostrar então as glórias de Davi. O que Davi faz de glorioso? Primeiro, um marco importante no seu reinado, depois que ele começa, né? Porque aqui já tinha sido Golias e todos aqueles eventos que aconteceram em 1 Samuel. Mas aqui um marco importante do reinado de Davi é o fato dele ter conquistado a cidade de Jerusalém. Ele conquista a cidade de Jerusalém e ele se muda, estabelece a sua residência nessa cidade e, mais importante ainda, ele traz a arca para Jerusalém. E trazer a arca para Jerusalém é um ato extremamente importante da vida de Davi, porque mostra que Davi está reconhecendo que a presença do Senhor é aquilo que de mais importante ele depende no seu reinado. Por isso que o colocar a arca é tão importante, trazer a arca para Jerusalém, estabelecer Jerusalém como local de adoração ao Senhor. E aí o que se torna interessante para a gente na sequência da leitura é que Davi tem um desejo de construir uma casa para o Senhor, de estabelecer uma casa para o Senhor. E aí o Senhor diz para ele na sequência que Davi não vai estabelecer uma casa para o Senhor, mas o Senhor vai estabelecer a casa de Davi, ou seja, a promessa de Deus de uma dinastia davídica, ou seja, de que o reino de Davi seria um reino muito glorioso, não apenas de Davi como homem, mas dos seus descendentes também. E claro que nós vamos entender a extensão dessa promessa ao perceber que Cristo é o grande descendente de Davi, Cristo é o grande rei que vem para tornar essa promessa muito mais ampla do que talvez o próprio Davi tenha entendido
quando ele a recebeu do Senhor. E aí nós temos no finalzinho, no capítulo 9, um evento interessante em que Davi exerce bondade para com o descendente de Jonatas, não é? Mefibosete, e aqui a gente tem a exemplificação de uma aliança que ele tinha com seu amigo, como uma representação dessa aliança que o Senhor está estabelecendo com ele. Porém, logo na sequência, nós temos o relato da fraqueza de Davi. Davi comete adultério com Betseba, e esse adultério, você lembra da história, é seguido por assassinato, porque ele tenta esconder o seu erro, ele tenta esconder o seu pecado, e para fazer isso ele mata Urias, que era o esposo daquela mulher, em um evento que se torna tão evidente que um homem que é estrangeiro, que é Urias, ele age de modo extremamente correto o tempo todo, e Davi, que deveria ser o homem a agir de modo correto, age de modo errado o tempo todo também. Davi, por fim, é confrontado pelo profeta. Lembre-se que aqui agora nós não temos mais Samuel como profeta, mas nós temos Natã e Gade como os dois profetas que vão ocupar a narrativa de 2 Samuel. E o profeta diz algo interessante para Davi quando ele está o confrontando pelo seu pecado, que é uma afirmação sobre a sua própria família. Eu vou ler para você no capítulo de número 12, que é o capítulo em que Natã está repreendendo está repreendendo Davi por conta do seu pecado, e ele diz: a espada não se afastará da tua família por conta do teu pecado. Isso está no capítulo de número 12, versículo de número... Vou encontrar aqui, versículo de número 10. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, por sua mulher. E o interessante dessa afirmação de Natã é que logo na sequência o livro vai trazer para a gente as consequências do pecado de Davi percebidos na própria família. Então, é uma série de pecados. É uma série de desgraças acontecendo dentro da casa de Davi. Tudo começa quando Amon, que é um dos filhos de Davi, ele violenta Tamar, que é sua irmã, sua meia-irmã, e esse estupro dentro de casa tem como consequência um fraticídio, porque Absalão mata Amon, vingando aquilo que havia sido feito com a irmã. E como Absalão mata o seu irmão, ele foge, e depois de um tempo ele volta, e ao voltar ele de certa forma atrai o seu pai, porque ele começa a falar: quem me dera ser rei em Israel, eu resolveria a sua situação dessa forma, a sua situação dessa outra forma. E isso faz com que uma situação de estupro tenha como consequência um fraticídio. Esse fraticídio tenha como consequência uma fuga de um filho, e posteriormente uma traição. Essa traição leva então a uma rebelião das pessoas aderindo a Absalão, rejeitando Saul. Isso faz com que Absalão roube as concubinas do seu pai e as possua diante de todo o povo, montando uma tenda para que todo mundo visse aquilo que ele estava fazendo. E aí, por fim, isso leva até uma guerra civil que divide Israel entre aqueles que estão junto com Davi e aqueles que estão seguindo Absalão, seu filho. Mas perceba, tudo começa lá atrás como consequência do pecado de Davi. Por quê? Não é uma consequência direta do tipo, Davi adultera com Betseba, tem um filho e esse filho se torna um príncipe e esse príncipe entra em confronto com Absalão, alguma coisa assim. Não, mas a consequência ela é indireta, por assim dizer, porque é o pecado de Davi que faz com que Davi se torne um homem que não tem mais condições de governar a sua própria casa. Ele se torna repreensível, e aí por conta disso ele não corrige os seus filhos, ele não dá uma pausa em algum momento, seja no pecado de Amon, seja no pecado de Absalão, ou seja na revolta de Absalão, e ele se torna uma pessoa... Davi, do final de Reis, do final de Samuel, destoa completamente do Davi do início, porque agora se torna um homem passivo, vendo tudo isso acontecendo dentro da sua casa, e ele não faz nada de fato para deter o problema ali. Então esses pecados, ou essa consequência do pecado, mostra como que a profecia de Natã tinha a sua razão ao dizer que a espada não se afastaria da sua família. E aí a última parte então do livro traz pra gente reflexões sobre o livro de
sobre o reinado de Davi. O livro faz uma revisitação sobre a história de Davi, sobre os principais acontecimentos da vida dele, e mostra como que esse homem reinou sobre Israel. Tá bom? Então esse aí é um resumo, uma estrutura do segundo livro de Samuel. Agora, queria que você observasse algumas coisas na sua leitura enquanto você estiver fazendo-a, tá bom? Que são as seguintes. Primeiro, você observar a presença divina por detrás das narrativas. As narrativas de Samuel, elas trazem um problema pra gente, porque elas são boas demais. E aí a gente presta muita atenção nelas e se a gente não cuidar, a gente deixa de perceber o fato de que Deus não saiu da história. Deixa eu explicar o que eu estou querendo dizer com isso. A gente vem lendo o Pentateuco, a gente vem lendo Josué e Juízes, e o tempo inteiro a presença de Deus é muito marcante. Quando você chega em Samuel, parece que as narrativas ocupam um lugar e você se envolve tanto com a história de Samuel, de Saul, de Davi, dos filhos de Davi, ou dos inimigos de Davi, dos filisteus, que você acaba não percebendo que Deus continua por trás. E o grande tema continua aqui no livro de Samuel, que é perguntando, afinal de contas, como é que um rei deve agir de acordo com as orientações do Senhor. Então, Deus não saiu das narrativas, tá bom? Deus não deixou de participar em Israel, mas Deus dá um passo atrás para que num primeiro plano de fundo, na narrativa, tá bom? Não na história. Na narrativa, Deus dá esse passo atrás para que fique em evidência os reis, para que a gente perceba como isso está se observando e se desenvolvendo na vida deles, tá bom? Mas não deixe de perceber a presença divina por detrás das narrativas. Segundo, note o papel estratégico dos adversários filisteus. Israel tem alguns adversários, nós já comentamos desde Josué que nessa época não existia um reinado estabelecido nessa região, não existia uma grande potência ocupando a Palestina, e isso possibilitou e tornou propício que, por exemplo, Davi expandisse o seu reino tanto quanto ele expande desde a fronteira do Egito até o Eufrates. Então ele de fato expande demais o seu reino porque não tinha um inimigo dominante, grande. Quem ocupa o papel de maiores adversários de Israel são os filisteus. Especialmente isso já acontecia desde Sansão, mas isso acontece aqui também na vida dos primeiros reis. Quem são os filisteus? Os filisteus são um povo que ocupam a faixa litorânea daquela região, e eles estabelecem principalmente em 5 grandes cidades: Gaza, Asdob, Asquelon, Gade e Ecrom. E eles são um instrumento de Deus importantíssimo na vida do povo de Israel. Por quê? Porque ao se levantarem contra Israel diversas vezes, os filisteus são usados por Deus para fazer o povo se unir como nação. Quando a gente fala que em Saul, Davi e Salomão nós temos o reino unido, e depois de Salomão nós temos o reino dividido entre tribos do norte e tribos do sul, a bem da verdade é que Saul não pegou um reino unido, e tampouco Davi, mas eles foram unindo o reino. O reino foi se unindo sobre o governo de Saul e de Davi, e foi aí que foi se estabelecendo uma nação com identidade de nação, por assim dizer. Agora, para isso, os filisteus ocuparam um papel importantíssimo. Da mesma forma que os egípcios ocuparam um papel em ajudar o povo de Israel, por assim dizer, a sair de lá, a sair da situação de escravidão e buscarem a sua própria terra, aqui são os filisteus quem vão ter esse papel importante de ajudarem, de novo, entre aspas, o povo de Israel a se estabelecerem como nação. Note o papel dos filisteus durante a sua leitura. Observe também a questão da habitação divina. Isso aqui tem um pouquinho a ver com o primeiro papel, de você perceber a presença divina, e também com aquilo que nós falamos da arca, lá atrás. No início de 1 Samuel, nós temos a descrição de que as pessoas responsáveis por cuidarem da arca, que são os filhos de Eli, são homens que não levam a sério a sua função com o Senhor. Como consequência, a arca é levada pelos filisteus e foi-se a glória do Senhor. E a partir daí tem-se a noção de que Deus não está mais entre eles.
Na sequência, a arca retorna, não por uma obediência do povo de Israel, mas porque os filisteus também têm que entender que eles não vão controlar Deus só porque eles estão com a arca no seu meio. Pelo contrário, aquilo começa a trazer tanto problema que eles decidem devolver a arca para Israel, e a arca volta e ela permanece um certo tempo esquecida até que Davi vai trazê-la para Jerusalém e fixar Jerusalém como a habitação também do Senhor ao trazer a arca para Jerusalém. Então perceba esse movimento da arca, o quanto que ela reflete e na verdade ela está induzindo, não é, a própria situação do povo de Israel como um todo, tá bom? Então perceba essa questão da habitação divina representada por esses movimentos da arca no livro de Samuel. Perceba também o estabelecimento da monarquia, para a gente sair um pouquinho daquela visão de que Israel teve reis e pronto. Como a gente já falou, Samuel é mais do que simplesmente o homem que vai ungir. Ele está estabelecendo a monarquia. Ele está trazendo um sistema que ainda não existe naquele povo. O povo sabe que quer rei como as outras nações, mas é um desafio para que esse povo entenda como esses reis serão estabelecidos e como eles vão governar sobre um amontoado de tribo que nem unidade tem no seu início. Então, o livro de Samuel vai ajudar. Samuel, inclusive, ele mesmo vai estabelecer em diversos momentos orientações sobre o estabelecimento da monarquia, especialmente, já puxando o próximo ponto, sobre quais são os deveres e responsabilidades do rei, sobre quais são as coisas que o rei deveria atentar, que o rei deveria fazer e que o povo deveria, o que eles poderiam esperar do rei e o que eles poderiam saber também que o rei faria como seu direito, que eles deveriam estar atentos a isso, tá bom? Então, observa isso acontecendo na sua leitura. Observe também a escolha de Deus pelas pessoas fracas e rejeitadas. O livro começa com a vida de Ana, uma mulher que é rejeitada devido ao seu estado de mulher estéril pela sua adversária, Penina, e Ana pede ao Senhor um filho, pede ao Senhor que intervenha em seu favor, e quando o Senhor atende a oração de Ana, não é? Quando o Senhor dá um filho para ela, Ana traz um cântico que é bem interessante para a gente, que é lindo, né? Uma oração no capítulo de número 2, e essa oração ela tem 3 características importantes para você observar. Primeiro, ela vai ser muito parecida com a oração que Maria vai fazer quando ela descobre que vai ser a mãe do Salvador. E não é por acaso. Maria tem Ana em vista quando ela está quando ela está compondo o seu Magnificat, quando ela está glorificando ao Senhor por ter escolhido-a como mãe do Salvador, e as palavras que Maria usa refletem muito capítulo 2 de 1 Samuel, porque a oração de Ana está em vista ali para aquela mulher. Segunda coisa importante é quando Ana, na sua oração, enfatiza que Deus deixou de lado os ricos, deixou de lado os poderosos e Deus atentou para os humildes. E isso reflete tanto a situação de Ana, como também vai ser uma característica do próprio Samuel, filho dela, porque os fortes aqui, aqueles que têm o direito ao sacerdócio, são os filhos de Eli, mas eles não estão à altura, eles morrem, e é Samuel quem vai fazer este papel de modo extremamente grande e magnífico, porque o Senhor está atentando aos fracos. E a mesma coisa acontece também na vida do próprio Davi. A escolha de Davi como rei, não é? Um episódio que deixa isso bem marcado, quando o profeta está olhando e vendo todos os filhos de Jessé fortes e tal, e o Senhor escolhe aquele último, aquele que havia sido inclusive esquecido pelo seu pai. Por quê? Porque essa oração de Ana ajuda a gente a lembrar que Deus está atentando para os humildes, para os simples, e está envergonhando os fortes e os poderosos. Por fim, terceira coisa importante para você perceber na oração de Ana com relação a isso é quando no versículo 10 ela fala: ele dará poder ao rei e exultará a força do seu ungido.
uma fala na sua oração que tanto reflete a ânsia que Israel tinha por um rei, como também profetiza de modo incrível, porque ela está sendo a mãe do homem que será o grande estabelecedor da monarquia em Israel. Então, observa essas três coisas na oração de Ana e observa como que essa preferência de Deus pelos fracos, pelos simples, porque é por meio deles que Deus vai manifestar o seu poder, como que essa preferência ocorre por todo o livro, tá bom? De novo, deixando umas sugestões de leitura, deixa eu voltar antes aqui só para ampliar para você que quer ver com mais detalhe essas questões que nós falamos para você observar na sua leitura, tá bom? E aqui caminhando para o final, então, eu vou deixar novamente essas sugestões de leitura, que são as mesmas dos outros livros, é aquilo que eu estou usando como base nas nossas conversas aqui, esses 4 livros, como ler a Bíblia livro por livro, Entendes o que lês, dos mesmos autores, Teologia Bíblica do Antigo Testamento, do Paul House, e o Comentário Bíblico da NVI, excelentes livros para você ter na sua biblioteca e para você ir compondo os seus estudos, tá bom? E a gente termina com essa bela gravura de Samuel diante do sacerdote Eli, revelando aquilo que o Senhor havia dito para ele no sonho, quando, seguindo a orientação do próprio Eli, ele diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E o Senhor fala: eu estou por fazer algo em Israel que vai tinir os ouvidos de quem ouvir. E ele se referia ao juízo que viria sobre os filhos de Eli. Bom, é isso, gente. Essas então as nossas considerações sobre 1º e 2º Samuel. Como eu disse no início, e vou repetir aqui, vou repetir várias vezes inclusive, isso não substitui a sua leitura, isso é uma ajuda para a sua leitura, tá bom? Então use essas informações, use as suas anotações, vá para o livro de Samuel, permita-se deliciar com esse estudo maravilhoso desses 2 livros, e eu tenho certeza que o Senhor fará você ser tremendamente abençoado pela leitura e pela edificação que Ele nos traz por meio da sua palavra, tá bom? Boa leitura e bons estudos a todos, e a gente volta a conversar num próximo vídeo sobre o livro de Reis. Até lá então.